Imagina que bagunça uma Série C com 107 times, 32 grupos. Gostamos! A Série C de 1995 foi gigantesca e premiou com o título uma das equipes mais tradicionais e vencedoras do interior paulista, o 15 de Piracicaba. E se tu quiser conhecer como foi essa grande conquista do Inhoquim, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 10 amigos, porque Piracicaba tem 10 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Piracicaba é uma cidade localizada a 160 km da cidade de São Paulo e que no passado cresceu devido principalmente à produção cafeeira e açucareira e hoje é uma das mais industrializadas do estado, limitando-se com municípios como Santa Maria da Serra, São Pedro, Charqueada, Ipeúna, Rio Claro, Iracemópolis, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, Rio das Pedras, Saltinho, Laranjal Paulista, Conchas e Anhembi. O Esporte Clube 15 de Novembro foi fundado em 1913 e, junto com o Taubaté, é o maior vencedor do Campeonato Paulista da Série A2, com 6 títulos, além de 2 títulos da Copa Paulista, sendo o último conquistado no ano passado, em 2022. E em 1995 conseguiu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, após conquistar de forma brilhante o título da Série C. O 15 de Piracicaba de 1995 era treinado por Oswaldo Alvarez, o Vadão, vindo do Araçatuba e que encerrou em 2019 como técnico da Seleção Brasileira Feminina. E tinha o goleiro Mica, vindo do Rio Preto, os defensores Ferreira, vindo do Palmeiras e que encerrou no Al Rayyan do Catar em 2008, Luiz Fernando, vindo do Fluminense e que encerrou em 2005 no Caxias do Rio Grande do Sul, Biluca, vindo do Ceará e que encerrou em 2001 no Mirassol de São Paulo, e Kleber Lima, vindo da Portuguesa e que encerrou em 2011 no Wisla Cracóvia da Polônia. Os meias Doriva, ele mesmo, vindo do São Paulo e que encerrou em 2008 no Mirassol de São Paulo, Alemão, vindo do Londrina e que encerrou em 2008 no extinto e também paranaense Galo Maringá, Mazinho, vindo do Primavera de Indaiatuba e que encerrou no Bragantino em 2000, e Ivanildo, vindo do Ceará e que encerrou em 2007 no paraibano Atlético de Cajazeiras. E os atacantes Kleber Gaúcho, vindo do Brasil de Pelotas, clube no qual encerrou a carreira em 2010, e Serginho Brasília, vindo do Londrina do Paraná e que encerrou em 2005 no Bandeirante do Distrito Federal. O 15 de Piracicaba ficou no grupo 29, ao lado do conterrâneo Paulista de Jundiaí e do mineiro Democrata de Sete Lagoas. A estreia do 15 de Piracicaba aconteceu no dia 31 de agosto de 1995, no estádio Jaime Sintra, na cidade de Jundiaí, diante do Paulista, e as duas equipes ficaram empatadas em 2-2. Gols de Marcos Vinícius aos 32 do primeiro tempo e Edu Lima aos 23 do segundo, a favor do Paulista. Enquanto que a favor do 15 de Piracicaba marcaram Serginho Brasília aos 35 do primeiro tempo e Doriva aos 43, também na primeira etapa. Em seguida, jogo em casa, em Piracicaba, no estádio Barão da Serra Negra, no dia 5 de setembro, diante do Democrata. E o time alvinegro venceu por 2-0. Gols de Serginho Brasília aos 36 e Wagner, vindo da base, e que encerrou em 2010 no Sertãozinho de São Paulo, aos 41, ambos no segundo tempo. No dia 10, jogo em casa, no Barão da Serra Negra, diante do Paulista, e o 15 de Piracicaba foi surpreendido pelo time de Jundiaí, que venceu por 1-0, gol de Mazinho aos 9 minutos da etapa final. A última rodada aconteceu no dia 17, no estádio Arena do Jacaré, na cidade mineira de Sete Lagoas, e o Democrata de Sete Lagoas venceu pelo placar de 1-0, gol de Xavier aos 12 minutos do segundo tempo. O 15 de Piracicaba se classificou como segundo do grupo 29 com 4 pontos, atrás apenas do líder, que foi o Paulista de Jundiaí, com 10. O terceiro colocado, que foi o Democrata de Sete Lagoas, foi eliminado com apenas 3 pontos. Cara, eram 32 grupos, então eu vou tentar ser o mais dinâmico possível. Os paranaenses Matsubara e União Bandeirante eliminaram o Caçadorense de Santa Catarina. Os capixabas Vitória e Linhares eliminaram o Itaperuna do Rio de Janeiro e o São Mateus do Espírito Santo. O Valério Doce de Minas Gerais e a Internacional de Limeira eliminaram o Vila Nova de Minas Gerais e o Rio Branco de Americana. O Uberlândia de Minas e o Botafogo de Ribeirão Preto eliminaram a URT de Patos de Minas e o Mirassol de São Paulo. O Volta Redonda e o Bayer de Belford Roxo, ambos do Rio de Janeiro, eliminaram o Nacional da cidade de São Paulo. O Barra de Teresópolis, Rio de Janeiro, e o Rio Branco do Espírito Santo eliminaram o Capixaba Estrela do Norte e o Campo Grande do Rio de Janeiro. No grupo dos tocantinenses, Intercap de Paraíso e Gurupi eliminaram o Caburé de Colinas. O Gama do Distrito Federal e o Caldas de Goiás eliminaram o Itumbiara de Goiás e o Planaltina do Distrito Federal. Os goianos Anápolis e Vila Nova
eliminaram o Ceilandense e Tiradentes, ambos do Distrito Federal. O Atlético de Goiás e o Guará, do Distrito Federal, eliminaram o Brasília e o Rio Verde de Goiás. Os cearenses Fortaleza e Ferroviário eliminaram o Potiguar de Mossoró e Alecrim de Natal. O ABC de Natal e o paraibano Santa Cruz de Santa Rita eliminaram o Corinthians de Caicó e Botafogo da Paraíba. O Vitória de Pernambuco e o CSA de Alagoas eliminaram Porto de Caruaru e 7 de Setembro de Maceió. No grupo dos acreanos, o Rio Branco e o Independência eliminaram o Vasco do Acre e o Atlético Acreano. O Itabaiana de Sergipe e o Galícia da Bahia eliminaram o Fluminense de Feira de Santana e o Maruinense de Sergipe. O União Araguainense de Tocantins e Imperatriz do Maranhão eliminaram o Bacabal do Maranhão. A Catuense da Bahia e o Batalhense de Alagoas eliminaram o Confiança de Sergipe. O Souza da Paraíba e o Icasa do Ceará eliminaram o Ipiranga de Pernambuco. O Sampaio Corrêa do Maranhão e o Flamengo do Piauí eliminaram o Duque de Caxias do Maranhão. O Coroatá do Maranhão e o Picos do Piauí eliminaram o Coriçaba do Piauí. No grupo dos roraimenses, o Atlético Roraima e o Baré eliminaram o Progresso. No grupo dos amazonenses, Nacional e Rio Negro eliminaram o Fast Clube. Os rondonienses de Paraná e Ariquemes eliminaram o Andirá do Acre. No grupo dos mato-grossenses, Operário de Várzea Grande e União Rondonópolis passaram em função da desistência do Sinop. O América do Rio e a Francana de São Paulo eliminaram a Caldense de Minas Gerais. Os paulistas Araçatuba e Marília eliminaram o Taverópolis de Mato Grosso do Sul. O Santo André e o Juventus de Jaraguá, Santa Catarina, eliminaram o Ituano. Os catarinenses Joinville e Avaí eliminaram o Atlético Sorocaba. O Ipiranga de Erechim e a Chapecoense eliminaram o Cascavel do Paraná. No grupo dos gaúchos, o Caxias e o Brasil de Pelotas eliminaram o Pelotas. O Batel do Paraná e o Figueirense de Santa Catarina eliminaram o também catarinense Marcílio Dias. Na segunda fase, o 15 Piracicaba teria o duelo de paulistas diante da Internacional de Limeira. E o primeiro jogo aconteceu no dia 24 de setembro, em casa, no Barão da Serra Negra. E o 15 venceu por 1-0, gol de Kleber Gaúcho aos 27 do primeiro tempo. A volta se deu no dia 30, no estádio Major José Levi Sobrinho, em Limeira. E o empate em 0-0 garantiu o time piracicabano na fase seguinte. Nos outros jogos, o Nacional de Manaus passou pelo Atlético Roraima, o Rio Branco eliminou a Independência em duelo de acreanos, o Intercap de Tocantins passou pelo Imperatriz do Maranhão, o Flamengo do Piauí eliminou o Coroatá do Maranhão, o Picos do Piauí passou pelo Sampaio Corrêa do Maranhão, o Ji-Paraná eliminou o Ariquemes em confronto de rondonienses, o Brasil de Pelotas passou pelo Figueirense de Santa Catarina, o Caxias do Rio Grande do Sul eliminou o Avaí de Santa Catarina, o Juventus de Santa Catarina passou pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul, a Chapecoense de Santa Catarina eliminou o Batel do Paraná, o Joinville de Santa Catarina passou pelo União Bandeirante do Paraná, o Araçatuba de São Paulo eliminou o Matsubara do Paraná, o Guará do Distrito Federal passou pelo Gurupi de Tocantins, o Vila Nova de Goiás eliminou o União Rondonópolis de Mato Grosso, o Gama do Distrito Federal passou pelo União Araguainense de Tocantins, o Atlético de Goiás eliminou o Operário de Várzea Grande de Mato Grosso, o Uberlândia de Minas Gerais passou pelo Caldas de Goiás, o Linhares do Espírito Santo eliminou o Valério Doce de Minas Gerais, o Barra do Rio de Janeiro passou pelo Vitória do Espírito Santo, o Rio Branco do Espírito Santo eliminou o América do Rio, o Paulista de Jundiaí passou pelo Bayern de Belfor Roxo, o Volta Redonda eliminou o Santo André, o Botafogo de Ribeirão Preto passou pela Francana em duelo de paulistas, o Galícia da Bahia eliminou o Batalhense de Alagoas, a Catuense da Bahia passou pelo Itabaiana de Sergipe, o Souza da Paraíba eliminou o CSA de Alagoas, o Icasa do Ceará passou pelo Vitória de Pernambuco, o Fortaleza eliminou o Santa Cruz da Paraíba, o ABC de Natal passou pelo Ferroviário do Ceará, o Baré de Roraima eliminou o Rio Negro do Amazonas e o Marília de São Paulo passou pelo Anápolis de Goiás. Na terceira fase, o 15 Piracicaba teve como adversário o Barra de Teresópolis, no dia 8 de outubro, em casa, no Barão da Serra Negra. E o time paulista venceu o time do estado do Rio de Janeiro pelo placar de 4-0, gols de Serginho Brasília aos 28 do primeiro tempo, Wagner aos 2, Luiz Fernando aos 17 e Silvinho, vindo do Londrina, clube onde encerrou em 2012, aos 34, esses três na etapa final. A volta se deu no dia 15, no estádio Jorge Ferreira da Silva, o Pitucão, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E mesmo fora de casa, o 15 Piracicaba venceu pelo placar de 1-0, gol de Ferreira aos 8 minutos do segundo tempo, resultado que garantiu o 15 na fase seguinte. Nas outras partidas, o Guará, do Distrito Federal, eliminou o Marília de São Paulo, o Atlético Goianiense passou pelo Araçatuba de São Paulo, o Joinville de Santa Catarina eliminou o Paulista de Jundiaí, o Volta Redonda do Rio de Janeiro passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, o Brasil de Pelotas eliminou a Chapecoense de Santa Catarina, o Caxias do Rio Grande do Sul passou pelo Juventus de Santa Catarina, o Ji-Paraná de Rondônia eliminou o Rio Branco do Acre,
o Nacional de Manaus passou pelo Baré de Roraima, o Fortaleza eliminou o Flamengo do Piauí, o ABC de Natal passou pelo Picos do Piauí, o Intercap de Tocantins eliminou o Vila Nova de Goiás, o Icasa do Ceará passou pelo Souza da Paraíba, o Rio Branco do Espírito Santo eliminou o Galícia da Bahia, o Linhares do Espírito Santo passou pela Catuense da Bahia e o Gama do Distrito Federal eliminou o Uberlândia de Minas Gerais. Nas oitavas de finais, o 15 de Piracicaba teve como adversário os gaúchos do Brasil de Pelotas, e o jogo de ida ocorreu no dia 22 de outubro, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Luizinho Vieira para o Brasil de Pelotas e de Kleber Lima, a favor do 15 de Piracicaba. A volta se deu no dia 28, em casa, no Barão da Serra Negra, e o 15 de Piracicaba confirmou a classificação ao bater o Brasil de Pelotas por 2-0. Gols de Kleber Gaúcho aos 26 e um gol contra do defensor do Brasil de Pelotas, Silva, aos 43 minutos, ambos no primeiro tempo. Nos outros jogos, o Atlético Goianiense eliminou o Intercap de Tocantins, o Ji-Paraná de Rondônia passou pelo Nacional de Manaus, o Volta Redonda do Rio de Janeiro eliminou o Linhares do Espírito Santo, o Rio Branco do Espírito Santo passou pelo Guará, do Distrito Federal, o ABC de Natal eliminou o Fortaleza, o Gama do Distrito Federal eliminou o Icasa do Ceará e o Joinville de Santa Catarina passou pelo Caxias do Rio Grande do Sul. Nas quartas de finais, o oponente do 15 de Piracicaba seria o Joinville. O jogo de ida ocorreu no dia 5 de novembro, no estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville, e o time catarinense venceu pelo placar de 1-0, gol de Índio Mineiro aos 12 minutos do segundo tempo. A volta aconteceu no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, no dia 12, e o time paulista venceu o Joinville pelo placar de 1-0, gol de Biluca aos 6 minutos do segundo tempo, o que levou o jogo para os pênaltis, e aí o 15 de Piracicaba venceu por 4-2 e se garantiu na próxima fase. Nas outras partidas, o Atlético Goianiense eliminou o Ji-Paraná de Rondônia, o Volta Redonda do Rio de Janeiro passou pelo Rio Branco do Espírito Santo e o Gama do Distrito Federal eliminou o ABC de Natal. Nas semifinais, o adversário seria o Gama, e o primeiro jogo aconteceu no dia 19 de novembro, no Barão da Serra Negra, em Piracicaba, e o time paulista venceu o Gama pelo placar de 2-0, 2 gols de Serginho Brasília, aos 26 do primeiro tempo e aos 36 do segundo. A volta aconteceu no dia 26, no estádio Bezerrão, na região administrativa do Gama, no Distrito Federal, e o Gama venceu o 15 de Piracicaba por 1-0, gol de Carlinhos, aos 43 do segundo tempo. Resultado insuficiente para o time candango, que garantiu o 15 de Piracicaba nas finais, bem como o acesso para a Série B. Na outra semifinal, o Volta Redonda do Rio de Janeiro eliminou o Atlético Goianiense. O primeiro jogo das finais foi realizado no dia 3 de dezembro, no estádio Barão da Serra Negra, e o 15 de Piracicaba venceu o Volta Redonda pelo placar de 2-0, gols de Serginho Brasília aos 36 do primeiro tempo e de Kleber Gaúcho aos 10 do segundo. A volta se deu no dia 10, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. E mesmo jogando fora de casa, o 15 de Piracicaba venceu Volta Redonda pelo placar de 1-0, gol de Biluca, aos 41 do primeiro tempo, resultado que garantiu ao 15 de Piracicaba o título da Série C do Campeonato Brasileiro de 1995. O time campeão era Mica no gol, Ferreira, Luiz Fernando, Biluca e Kleber Lima na defesa, Anderson, Alemão, Almir e Ivanildo no meio campo, Kleber Gaúcho e Serginho Brasília no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!